Vamos lá, né? É também uma oportunidade da gente ficar com a espiritualidade, né? De estar nos próximos dos nossos benfeitores, do mestre e de todos aí, né? Vamos lá, então eu vou também compartilhar aqui a nossa telinha. Peraí, deixa eu. Para variar, né? Estou apanhando aqui do negócio. Mas a gente chega lá. Isso. Isso, isso, compartilhar agora. Isso. Você está enxergando? Tudo bem? Tá conseguindo ver ou tá muito pequeno, ô Rose? Não, acho que eu consigo. Tá, tenta ver Tem se um óculos um pouco fundo de garrafa, mas acho que eu consigo. Ô, Rose, se você pôr o dedo na tela e fazer assim, igual o zoom, ele aumenta. Aumentar, né? É, Sabe que eu tenho uma questão na vista, pô, outro dia eu explico para vocês, e aí eu perco a linha às vezes, sabe? Mas vamos lá. ah, Se eu perder, eu vamos lá. volto. Se a gente ver que tá difícil, eu assumo, tá bom? Não, mas acho que eu consigo. Então vamos lá. Então, o livro Seara dos Médios, Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, reunião pública de 12/2/60, questão 226, é isso, né? Na Questão mediunidade. 226, isso mesmo. É Parágrafo isso. 1. Ó, eu estou enxergando bem, então, hein? Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia. Ixi, saiu? Não, tá aí, não Ah, tá? a ação, não, é que eu fui subir e sumiu. A ação do Ah, instrumento tá. varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo de que o mordomo dirige. O lavrador tem a enxada. Entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte e a sugestão do crime. Tem mais? Sim, eu tô diminuindo, tá diminuindo conforme eu mexo ou não? Tá, né? Não? Eu acho que Pouquinho. quando eu mexo aqui. Ah, tá. Tá, tem mais. Vamos lá, continua. Se Se prestativo, prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele. Se irresponsável, estimula e desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência, todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista na concessão do mandato que lhes é confiado. Apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bens que espalhem. Assim também na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. tem mais ainda. Desse, Olha o finalzinho. desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes. Porque o bem que fizeres retornará dos outros
ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. É isso. Você quer comentar alguma coisa? Quer deixar para É as que suas assim, eu tenho amigas? uma opinião a respeito da mediunidade, né? Que eu acho que isso foi um presente para a gente, que geralmente quem tem uma mediunidade muito aflorada deve mais do que qualquer um, né? Então a gente está aqui um pouco para se ajudar. Acho que é isso. Aham. E depende do que você vai fazer com ela, né? Sendo um presente, eu acho que você tem que fazer bom uso. E a primeira coisa que você tem que fazer para mexer com mediunidade é o estudo. Porque se você não estuda, você não consegue lidar bem com ela. E mesmo estudando já é difícil. Então, Sim, é verdade. Mais alguém gostaria de comentar? Não? Não? Não chamou atenção nada do texto? Não não achou tenho interessante? vergonha, Ninguém? né, Elcio? Hã? Não tenham Às vergonha, vezes, pode falar. não tenho vergonha. Se Nenhuma você resposta é chamou errada, alguma né? coisa. Eu Na acho que verdade, a Rose pode falar. disse tudo. Eu acho que é saber fazer bom uso, né, desse presente tão grandioso, saber para onde a gente vai direcionar, né? Eu acho que essa é a grande sacada, você saber para onde você está indo, né? Como que você está conduzindo, como que você vai conduzir tudo isso, esse presente. Sim, sim. Eu acho que é a gente entender que está para servir, auxiliar, mas em primeiro lugar, aprender. Primeiro a gente tem que aprender, né? Nós evoluímos para poder ajudar o próximo. Né? Porque senão fica o cego seguindo o cego, né, Daniela? Não Perfeito. adianta você querer ajudar o próximo se você não se ajudar, né? Sim, e não tiver o conhecimento para poder ajudar. Porque senão você pensa estar ajudando, mas você não está fazendo da maneira certa, né? Então é muito Sim. importante. A minha esposa está fazendo evangelização infantil, aquele curso lá, Rose. E ela está aprendendo coisas que ela fala, nossa, eu não sabia, né? Olha que coisa. Então, ou seja, a gente pensa que a gente sabe que é uma coisa simples, mas quando a gente vê mesmo, não era tão simples assim, né? É cuidar de crianças, mas tem muitos detalhes, né, que você tem que saber, né, sobre isso. Então, assim, tudo a gente tem que aprender. E a mediunidade, sabe, eu andei procurando, enquanto eu estava estudando, né, para poder dar essa aula também, claro que eu já tinha feito curso, né, tudo, mas para montar a aula a gente tem sempre que retomar, né? E eu estava procurando por que que a gente vem com mediunidade, né? Já vou até falar agora nesse momento, porque eu procurei, mas eu não coloquei nos slides, né, da aula. Então, eu percebi que não é só, a gente, tem muita gente que acha que mediunidade a gente vem só para pagar uma dívida. Então, a gente vem, por exemplo, com a mediunidade para que a gente possa trabalhar. É uma das razões? É também. É um instrumento que nos é dado para que a gente possa ressarcir o que a gente deve aí das coisas que a gente fez nas outras encarnações. Mas é só isso? Não, às vezes não é isso. Às vezes, espíritos, Jesus, por exemplo, Jesus devia? Não, e tinha uma mediunidade ímpar, né? Uma mediunidade incrível, né? Então, às vezes, espíritos nobres vêm com essa mediunidade como missão, né? Chico Xavier, Divaldo, né? Mas tudo bem, e fora isso, também tem espíritos que vêm como prova, vêm para ajudar nas suas provas também, né? Eu andei lendo isso daí em vários livros. Então, nem sempre, né, a mediunidade é uma restrição. E depende do nível que nós temos para poder escolher ou não, né? A espiritualidade fala para mim que eu falo que eu não queria, que eu não quero vir. Olha que coisa interessante, eles respeitam, né? Então, eu devo dever bastante, né? Mas, por incrível que pareça, eu acho que eu falo, pelo que eles me falam, que é, eu prefiro trabalhar, que eu vou trabalhar, né? Mas sem ter a mediunidade. Não sei se eu tenho medo, o que que é, entendeu? Porque não é fácil a mediunidade. Quem tem, não sei se vocês têm, quem tem, né? Tudo bem, tem um lado bom, você consegue fazer caridade, é um instrumento. Tem os bônus também. Minha esposa
E ela recebe muita ajuda da espiritualidade, está mais próximo, né, por ter a mediunidade. Mas também, quando ela desequilibra, ela está mais próximo dos irmãos também que querem prejudicar. Então, você tem que estar sempre orando e vigiando, tem que estar. Você não tem o direito, né? Engraçado, você não tem o direito de desestabilizar, né? Porque você é praticamente bombardeado, né? Então, não é fácil, né? Então, talvez por isso eu prefira também não vir, né? E vamos ver se eu tomo coragem nas próximas, né? E venho, né? Lamentar, muito folgado, né? Não quero vir, né? Eu acho que quem tem a mediunidade assim também tem uma questão maior de tomar mais cuidado com muitas coisas, porque a gente tem uma influência muito, não que quem não tenha, não tem, né? Mas acho que como a gente está mais aberto, muito mais difícil errar. Ou muito mais Perfeito. fácil errar. Muito mais fácil errar. Perfeito, é isso mesmo. Então, tá bom. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Não? Podemos ir para a aula? Para a aula mesmo? Então, vamos lá. Então, vamos para nossa aula aqui. E hoje nós vamos falar da mediunidade, né? Eu coloquei aqui Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14. Depois eu coloco mais bibliografia lá, lá no nosso cronograma, eu coloco lá, tá? Mais algumas coisinhas que eu encontrei, eu coloco nos próprios slides aqui. Tá bom? Então, nós vamos falar da definição, vamos falar um pouco do livro dos médiuns, que é a primeira aula, a mediunidade através dos tempos, o medianismo, a abrangência e a intensidade, mediunidade e fidelidade. Tá bom? Aí vocês podem me interromper, tá bom? Conforme for surgindo dúvida, pode parar, perguntar. Eu não ligo que interrompa, eu acho que é isso que deixa a aula boa, né? Senão vira um monólogo aqui, né? E eu fico só falando e vocês não, né? E às vezes vocês estão com dúvida, uma dúvida que vai deixar a aula legal, né? E vocês não falam. Então, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Mediunidade, definição, né? É a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Por que que eu peguei essa? Eu vi várias definições, mas eu gostei muito dessa definição do Herculano Pires. O Herculano Pires, para quem não conhece, é um dos grandes filósofos da doutrina espírita, tá? Ele é mais, é, ele é mais atual, eu acho que ele é de mais ou menos 1920, por aí, tá? E ele contribuiu muito para a doutrina espírita, né, com a sua filosofia. Os livros dele são incríveis. Tem um deles que é o Tempo, como é que é o nome? Eu vou falar desse livro também, o Tempo, o Espírito e o Tempo, isso mesmo. Que foi escolhido como eles fizeram parece que foi a Livraria Candeia que fez, acho que foi em 2022, né? Elencou quais são os melhores livros espíritas que tem. E ele ficou em sétimo lugar, esse livro do Herculano Pires, né? Espírito e o Tempo, aí, como um dos melhores livros espíritas, né? No ranking aí. Então, é fenomenal aí a contribuição que o filósofo, né, espírita, Herculano Pires, deixou aí para a doutrina. E ele deixou vários livros, né? Um deles é esse daqui, né? Que é Mediunidade, Vida e Comunicação. Tá? É bem filósofo mesmo, né? Até a capa, né? Você vê que é um livro de filosofia mesmo, né? Mas a definição dele, apesar de ser mais curta, é engraçado, vocês podem reparar que toda definição, quanto mais curta, mais abrangente ela é, né? Sim? Então, mediunidade é a faculdade humana, então ele já tirou os animais, e lá na frente nós vamos estudar se os animais têm mediunidade ou não. Pela definição do Herculano, a gente já vê que ele tirou os animais, e nas aulas futuras aí a gente vai descobrir por que que ele tirou, né? Natural, né? Ela é natural, pela qual se estabelece, natural que faz parte das leis naturais que regem o universo, né? Então já está inclusa aí nas leis divinas, da natureza, pela qual se estabelecem as relações entre os homens
e espíritos. Então, é muito interessante, eu achei uma definição muito boa. Eu andei lendo outras, mesmo do livro dos médiuns, que às vezes tinha algum detalhezinho, que falava que, por exemplo, um exemplo, falava assim, pelo quais os homens se comunicam, né, com os espíritos. Será que essa definição é correta? Por quê? Porque às vezes a gente nem se comunica, mas a gente é sensibilizado por eles. E a gente escuta, a gente é inspirado por eles sem perceber. Então, às vezes, a gente não está falando com eles, né? Aí tem umas que fala que a gente sente, né? Sente, né? Às vezes a gente nem sente. Eles estão nos sugerindo, a gente está sendo sugerido, mas a gente não sabe que a gente está sendo sugerido, né? Então eu fiquei pensando, será que essa definição? Então aí eu já eliminava. Aí eu cheguei à conclusão que essa aqui era melhor. Por quê? Porque ela contempla realmente, né, o que acontece. Porque estabelece relações, né? A relações fica bem abrangente, né? Pode ser um sentimento, pode ser fala, pode ser tudo, né? É, uma faculdade humana restringe os animais e natural, né? Então, eu achei muito boa essa definição e coloquei aqui para vocês. Pelo que eu conheço de mediunidade, eu acho que é a que mais se encaixou, tá? Eu lendo. Não que as outras estejam erradas, mas eu achei essa muito boa, né? Pelo que eu conheço de mediunidade, pelo que eu estudei de mediunidade, tá bom? Pelo que eu conheço também, não só estudei, né? Eu já cheguei a trabalhar, né? Eu já trabalhei, que nem eu falei para vocês, que nem a Rose trabalha também, né? Em sessões mediúnicas, eu também trabalhei, tá? Então, a gente adquire bastante experiência, né, Rose? Quando a gente trabalha mediunicamente, né? Aí é aí que a Quanto gente mais você vê. trabalha, mais você sabe que você não sabe nada. Exatamente. E o interessante é que quando você trabalha, você vê tudo que você aprendeu, ele vai virando prática. Aí você fala, É. não é que é verdade, é assim, né? É interessante, né? Aí você fala, que bom, né? Que eu estudei, eu achava que aquilo não me ia importar, e olha, que legal, exatamente assim, né? E você vai usando tudo que você aprendeu na teoria, você usa ali na prática. É muito legal. Tá bom? Então vamos lá. O livro dos médios, eu queria falar um pouquinho sobre ele, a primeira aula, então vou falar, né? É, é o segundo volume da codificação do Espiritismo. Logo após a publicação do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, a obra básica da doutrina, Kardec lançou em 1958 um livrinho. Então, Kardec, pouca gente sabe disso, lançou esse livrinho aqui, né, pequenininho, que se chama Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas. Quase não é falado, né? Mas ele é o precursor do Livro dos Médiuns, né? Então, quis trazer aqui como curiosidade para vocês também, né? Porque a gente só fala do Pentateuco, mas às vezes tem outros livrinhos, né? Outro material, né? Que o Kardec, às vezes, a gente encontra aí, né? Paralelo que o Kardec fez. Um deles é esse livro aqui, tá? Era um ensaio para a elaboração do livro dos médios, que só pôde aparecer em 1861. Então, ele não ficou assim, né, de 57, que ele publicou e daí ficou aquela lacuna. Não. Em 1858, ele já lançou um material, ainda que não fosse o livro dos médios, mas um material que já era um ensaio, tá? Com instruções práticas, né, para as manifestações espíritas. Esse livrinho viria, né, grande parte dele ser adicionada ao livro dos médios depois, tá bom? Uma curiosidade aí para vocês. Eu estou falando por quê? Porque o livro dos médios é o nosso material de trabalho principal aqui do Mediúnico, tá? Então é bom a gente saber essas coisas. Aí José Herculano Pires fala uma coisa muito interessante que eu também quis trazer para vocês. Olha que coisa interessante. Apesar de escrito há mais de 150 anos para ele, né, o livro dos médiuns é atualíssimo. Nenhuma outra obra, espírita ou não, lembra, né, que ele estava em 1920 por aí, então 150 anos atrás, dá 1850 lá. Então, o livro dos médiuns é atualíssimo. Nenhuma outra obra, espírito ou não, sobre a fenomenologia mediúnica conseguiu superá-lo. É um tratado que tem por fundamento a pesquisa científica,
e a experiência, além da contribuição teórica dos espíritos na explicação de vários problemas ainda inacessíveis à pesquisa científica. Então, é interessante, né, que ele faz essa observação e eu concordo com ele, por isso que eu quis trazer para você. Porque a gente vê outras obras mediúnicas, né, e a gente vê realmente que vem adicionar, são complementares. Mas o Livro dos Médiuns, essa obra de Kardec, é uma obra-prima, né? Ela tem tudo o que você pode saber, numa riqueza de detalhes incrível. Kardec era estudioso e ele viveu muito a mediunidade, porque ele tinha os médiuns dele, que ele se reunia para fazer os livros. Então, ele tinha muito conhecimento sobre esses fenômenos, né? Kardec foi incrível, incrível, incrível na missão dele. E hoje tem muita gente que vem com esses papos de temos que fazer o novo livro dos espíritos, o novo livro dos médios. Eu sou totalmente contra. Eu acho que se tem defeitos, nós temos que entender os defeitos que essa obra tem e entender a circunstância que ela foi feita e respeitar o momento. E se a gente percebe que tem algum ponto que está errado ou que foi corrigido, não tem problema. A gente sabe que aquele ponto foi corrigido, mas não desmerece a obra que foi feita, tá? Então, na minha opinião, tá? É uma obra-prima, é um livrão, tá? Então, como que eu posso dizer? É uma cartilha, é um dicionário dos médiuns aí, para quem precisa, né? Então, sempre que a gente precisar e a gente tiver dificuldade com a nossa mediunidade, eu acho que a gente deve recorrer aí, primeiramente, ao livro dos médiuns. Podemos recorrer ao Google? Sim, mas muito do Google, a maioria das referências, ele referencia o livro dos médiuns, que é um livrão, e tá tudo lá, tá, pessoal? E ele tem também um índice remissivo no final, que você pode procurar por assuntos, e por assunto ele fala em que página está, né? Então, se você quiser ir direto ao assunto, se você procurar lá pneumatologia, você procura o assunto, ele vai te falar qual é a página, tá? Então, é isso, tá bom? Então, eu quis trazer para vocês, porque é um livrão, tá bom? Então, então, se todo mundo que vier com esse papo, já está desatualizado, precisa refazer. Não, não, vamos respeitar esse trabalho grandioso. Ele foi feito junto com o Espírito da Verdade, tá? E o Espírito da Verdade é Jesus, né? Muita gente tem dificuldade de entender isso, né? Mas eu consigo provar para vocês, aqui não é o foco da nossa aula hoje, mas eu consigo provar para vocês aí mais de 15 argumentos que o Espírito da Verdade é Jesus. Mas a gente encontra ainda gente que tem essa dificuldade e essa dúvida na doutrina. Eu não sei como, né? Porque tem tanta evidência, né, que eu não consigo entender, né? Mas dá a impressão que a pessoa não estuda, né? Se você estudar, você tem essas evidências. E eu dou isso no básico 1, básico 2, e eu provo por que o Espírito da Verdade é Jesus, tá bom? Então tá bom. Que não faz parte do nosso curso, tá? Mas quem sabe, né? No futuro, se a gente tiver outros cursos e tiver oportunidade, a gente fala sobre isso. Então, Jesus estava assessorando essa obra, né? Então, não é qualquer obra, né? Estava de perto ali, junto com os seus trabalhadores mais próximos. Nada por acaso, né? É uma grande obra. Tá bom? Dúvidas? Comentários? Não? A gente escuta esses comentários aí, né, de gente se desfazendo das obras de Kardec. Não vamos, não, né, são livrões aí, um trabalho magnífico. Livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, as características. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que todos podem ser dotados, como de ver, ouvir e falar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dócil aos espíritos em geral, tá? O bom médio não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação,
mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Olha que coisa interessante que ele está falando aí. A gente começa a perceber que a verdadeira mediunidade, ela está junto com os espíritos superiores, né? Mas a mediunidade, ela pode existir com os espíritos inferiores? Pode também. Mas o bom médium, a boa mediunidade, vamos dizer assim, é aquela que você usa com boa moral, tá? Com moral ilibada. Essa é a boa mediunidade, tá? Mas é uma disposição orgânica, olha que coisa interessante, né? E a gente vai estudar nesse curso também sobre a glândula pineal, que é a glândula que propicia aí, né, a mediunidade. Então, ele é físico. É por isso que eu não tenho a mediunidade ostensiva, porque eu não tenho condições orgânicas para isso, tá? Mas eu tenho mediunidade. Olha só, né? Por quê? Porque eu tenho mediunidade num grau menor, não de forma ostensiva. Eu não consigo psicografar, eu não consigo nada, porque eu não escuto, né? Eu sou uma porta, vamos dizer assim, né? Mas eu sou influenciável. Então, algumas coisas, conforme você vai trabalhando com a espiritualidade, você vai percebendo, isso eu consigo, você consegue desenvolver. Mesmo eu nas condições de um médium que não é ostensivo, eu consigo desenvolver essa mediunidade baixa que eu tenho. Olha que coisa interessante. Como consigo? Eu começo a perceber o que é meu e o que não é. Como eu começo? Né? Com o estudo, né? E com alguns detalhes, né? Como a espiritualidade trabalha. Por exemplo, uma ideia que vem muito de repente na sua cabeça. Então, chegou num ponto que eu começo já tem de vez em quando que eu percebo que algumas ideias vieram sugeridas pela minha benfeitora. Olha que coisa interessante. Mas isso é de tanto eu estar estudando, trabalhando, e eu começo a perceber ela trabalhando comigo, né? E eu começo a ter essa sensibilidade maior. Eu desenvolvendo a minha mediunidade, que já é bem baixinha, mas que eu consigo, mesmo assim, aumentar. Claro, vai ter um limite. Eu não vou conseguir nunca uma mediunidade ostensiva a ponto de fazer uma psicografia, a ponto de escutar uma voz, né, da minha benfeitora falando. Mas eu vou chegar num ponto que praticamente, cada vez mais eu vou descobrir o que vem dela e o que vem de mim. Olha que coisa interessante. Isso é treino, isso é ligação com a espiritualidade, né? E no bem, né? E a gente começa a desenvolver desse jeito. Dúvida? Alguma dúvida com relação a isso? Tudo bem? Interessante, né? A gente Isso que você pensa fala que é da tem intuição, né, Elcio? Que todo mundo tem a intuição. intuição. Perfeito. O que eu tenho é mediunidade de intuição, perfeito. Mas mesmo dentro da mediunidade de intuição, eu consigo desenvolver. Eu vou falar sobre os tipos de mediunidade daqui a 2 aulas. Na aula que nós vamos falar sobre os médiuns, tá? Então, daí eu vou falar sobre os médiuns, eu vou falar os tipos de médium. Aí eu vou falar dos tipos de mediunidade, tá bom? Então, não vou entrar nessa aula, daqui 2 aulas eu falo sobre esses tipos aí, tá? Então, essa realmente é uma mediunidade intuitiva, de intuição, bem colocado. Rose, né? Foi você, né, Rose? Tá. Então, bem colocado. Mas o que eu queria que ficasse claro é que, mesmo dentro da mediunidade e intuição, tem como você desenvolver a intuição, tá? Tem várias nuances, vários níveis. Não é sempre uma coisa sim ou não, 0 ou 1, né? Tem a mediunidade, dentro do espectro da mediunidade, você tem uma amplitude larga aí, né, de várias possibilidades. Tudo bem? Ok? E mesmo dentro, né, dessas capacidades, então, psicografia, pode ser que o médium de psicografia, ele consiga chegar no máximo que ele pode para ser o melhor psicógrafo, mas ele pode não ser um bom médium de efeito físico, um bom médium de cura, porque é o limite. Então, tem sempre dentro da capacidade do que cada médium veio dotado, tá bom? A mediunidade vai se manifestar,
Tudo bem? Daniela, quer comentar alguma coisa? Essa capacidade que você falou, ela é física? Porque você falou que você não tinha capacidade física para mediunidade ostensiva, é por causa da Exatamente. glândula pineal? Exatamente. A glândula, ela te dá uma limitação física, mas isso não significa que dentro da limitação que a glândula te permite, você não consegue ainda melhorar. Então, por exemplo, a glândula não, ela é física, então é ela que faz com que eu não tenha uma faculdade de psicografia, ou de escutar o irmão espiritual mais intensivamente, ou não ter uma vidência, né? Mas ela me dá até um nível essa glândula, né? E eu consigo melhorar a mediunidade até o nível que ela me permite, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que é uma conjunção entre a predisposição física e do que você pode, como é que eu posso dizer, desenvolver dentro do que ela te permite, tá bom? Dentro dessa condição física, ok? Como Ok. você faz isso? Com estudo, desenvolvimento, prestando atenção e por aí vai, tá? Por aí vai. A mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma, isso aqui é o Consolador Emmanuel falando. Imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e inteligência, sempre que se encontra ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Você vê que ele fala de novo, né? Sempre que se encontra ligado aos princípios evangélicos, na trajetória pela face do mundo. Ele está de novo falando do caráter digno da mediunidade. Então, que a verdadeira mediunidade é aquela que você tem moral junto, né? E aqui, olha, Allan Kardec fala no livro dos Médiuns, o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns, os mistérios de Eleusis, cidade da Grécia, foram fundados sobre a mediunidade. Os caldeus, os assírios possuíam médium. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os princípios de sua filosofia. Isso é Kardec falando, tá? Todos os povos tiveram seus médiums. E as inspirações de Joana d'Arc nada mais eram que a voz dos espíritos benfeitores que a orientavam, tá? É, o livro dos médiuns, Allan Kardec, capítulo 20, 31, item 11. Joana d'Arc, não sei se vocês ouviram falar, é uma das reencarnações de Judas, tá? Isso está, acho que, no livro Consolador. Depois eu confirmo para vocês o livro que é falado, tá? Mas tem um livro da doutrina que eles falam, e que Joana d'Arc é uma das reencarnações de Judas, o apóstolo, tá? Ok? Vamos lá. Seguinte. Através dos tempos, né? Então, já no Vedas, né, naquele código antigo hindu, já tinha lá, né, os espíritos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes sob uma forma aérea, seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando se assentam. Então, é muito antigo. Eu acho estranho que as pessoas negam a mediunidade, porque ela caminha desde os primórdios. Como que as pessoas ainda tem gente que é materialista e não acredita nesses fenômenos? É só você estudar um pouco, né? E não é só estudar o espiritismo, estudar a história, né? Você estudando a história, você não é possível que você não pense. Por que está escrito isso aqui? Né? Que forma aérea, né? Os espíritos antepassados, né? Opa, ele estava falando que tinha alguma coisa ali, né? Além da matéria. Então, sempre, né, teve isso, né? Então, olha lá, através dos tempos, curandeiros, feiticeiros, adivinhos, caunás na Polinésia, pajés no Brasil, lobachas na Abissínia, emilogos, né? Feiticeiros médicos, né? Os Zulus, os feiticeiros médicos esquimós e os samoiedes, né? Então, sempre teve, né, esses povos, né? Sempre tiveram cultuando o além, sempre, né? Mas aí eu pergunto para vocês: mediunidade do passado era a mesma de hoje? O que vocês acham? O que vocês acham? Sempre foi igual? Eu acho que sim. É, será? Vamos lá, vamos entender um pouco mais. Acho que não. Não, era uma espécie de mediunidade primitiva, né? Então a gente começa a ver que tem uma separação. Olha que coisa interessante. Então tem um termo que foi criado pelo Emmanuel nesse livro O Consolador.
ele chama de mediunismo, né? Ele contraiu a palavra mediunidade e adicionou o sufixo ismo, né? Então, olha aqui, sua utilização original está na obra O Consolador, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, em 1940. Muita gente não conhece esse termo na doutrina, mas eu quis trazer para vocês porque eu já escutei muitas pessoas falando. E aí alguém chega para vocês e fala, isso é mediunismo. Você fala, o que a pessoa está querendo dizer? Da mediunidade e mediunismo, né? Então, vou explicar para vocês, né? No capítulo do mediunismo, aqui, isso daqui é o trecho que o Emmanuel usa, um dos trechos que o Emmanuel usa lá dentro do livro, falando de mediunismo, né? No capítulo do mediunismo, não existe propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos seus labores quem detiver a maior porcentagem de sentimento. E a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem, para interpretar com mais precisão e sentido da beleza as mensagens do plano invisível. Já que eu ia trazer um dos trechos que o Emmanuel se refere ao mediunismo, eu trouxe esse trecho que fala, que traz para a gente uma dica, né? De que as mulheres estão mais, são melhores médiuns do que o homem. Nossa, que preconceito! Preconceito não, é fato, né? Ele fala que as mulheres são melhores médiums. Por quê? Porque elas sentem, elas têm o sentimento. Nas reuniões mediúnicas, era um ou outro homem. 80% eram mulheres, 20% homens, e não era menos, né? As mulheres, elas têm esse sentimento, elas são preparadas melhor para ter essa mediunidade. Olha que coisa interessante, né? Então, as mulheres são realmente melhores médios do que os homens. E pode falar o que quiser, isso é constatação, porque as mulheres sabem amar mais do que os homens, elas são mais coração, enquanto os homens são mais razão. Entenderam? Tudo bem? Se não concordando, não me importa. Eu tenho essa forma de pensar e eu leio isso na doutrina o tempo todo. Tá? Eu duvido que vocês não vão defender essa tese, né? Vocês são mulheres, vocês devem saber disso, certo? Então, as mulheres estão aí muito na frente, né? Em termos de sentimento, de amor, né? E nós homens somos gratos por isso, né? Porque nós aprendemos a amar com vocês, né? Vocês nos ensinam a amar, né? Então, maravilha. Um dia, quando eu for espírito, eu quero ser recebido por uma médium mulher. Né? Então é isso. Então, ele fala isso. Então, você vê que, mano, ele não fala mal do mediunismo, né? Ele só fala, ele usa esse termo, mas em outras passagens ele também não fala mal. Mas o Herculano Pires, ele fala. Eu não coloquei o trecho, senão ia ficar muito grande para a gente falar. Mas eu vou explicar. Existe um consenso de que esse sufixo ismo, ele meio que tem está muito ligado com o empirismo, né? Com uma forma muito primitiva, né? Um estudo primitivo das coisas, uma prática que é feita sem muito método, né? Então, esse termo acabou. Ah, eu trouxe sim, ó. Tá aqui. Eu acabei trazendo. Então, esse termo acabou sendo empregado. Vamos ler o que o Herculano Pires traz para a gente. Eu já falei desse filósofo hoje. Olha aqui o livro O Espírito e o Tempo, esse livrão aqui de filosofia espírita, que foi eleito uma das 7 melhores obras espíritas já feitas, tá? Sensacional esse livro, eu tenho ele aqui, ele é incrível, tá? Olha o que o Herculano fala. Adotamos a palavra mediunismo, criada por Emmanuel, para designar a mediunidade em sua expressão natural, pois é evidente que ela corresponde com precisão ao nosso objetivo. Mediunismo são as práticas empíricas da mediunidade. Que é empírico? É que nem eu falei, sem muito conhecimento que a pessoa vai tentativa e erro, né? Experimentando, vamos dizer assim. Dessa maneira, todos temos as formas sucessivas do mediunismo primitivo, do mediunismo oracular e do mediunismo bíblico. Ele vai explicar nesse livro, né, essas nuances aí do mediunismo. Se a gente for entrar nesses termos, aí nós vamos entrar em filosofia, né, e aí a gente vai se aprofundar. Mas eu recomendo, se alguém quiser
ver filosoficamente como que Herculano Pires fala do mediunismo, recomendo vocês pegarem essa obra. Se eu não coloquei ainda lá no na nossa área dos alunos, eu jogo lá, eu vou ver se eu tenho e jogo lá, tá? Se vocês quiserem, por curiosidade, estudar e ler, entender um pouco sobre o mediunismo, vocês podem procurar lá. Está na primeira parte, capítulo 1, item 1, tá? No mediunismo bíblico, só atingindo a mediunidade positiva no horizonte espiritual que surge com o espiritismo. Então, o que ele está falando? Que o mediunismo, que no começo tudo é experimentação. A mediunidade no começo era mediunismo. O que é mediunismo? É uma mediunidade sem método, que vem muito empiricamente, sem a parte moral muito avançada. Então, a gente vê aqueles curandeiros, né? Muito apegados às coisas materiais, né? Então, por aí vai, né? Então, é isso que ele está falando, que realmente ela vai surgir como mediunidade mesmo com o Espiritismo. Somente com o Espiritismo a mediunidade se define como uma condição natural da espécie humana. Recebe a designação precisa de mediunidade e passa a ser tratada de maneira racional e científica. Olha que coisa interessante. Então, eu quis passar esse conceito para vocês, tá? Porque você pode encontrar muita gente que vai falar: olha, isso não é mediunidade, é mediunismo. E você, opa, o que você está falando? Agora você vai entender isso, tá bom? Você vai entender que quando ele está falando que isso é mediunismo, você vai entender que está falando de uma mediunidade primitiva. Tudo bem, pessoal? Beleza? Mediunidade Pentecostes, né? Então, esse dia de Pentecostes, né, foi quando aí, né, a mediunidade começou a ser mais utilizada com uma moral melhor, né? Tanto que todos aí foi o primeiro, o Pentecostes foi a primeira manifestação coletiva mediúnica, vários ao mesmo tempo tiveram isso, né? Essas ínguas de fogo aqui que eles viram, nada mais era do que a luz do coronário, ligando os médiuns aos espíritos. Isso está na Bíblia, né? O dia de Pentecostes. Isso daí nada mais foi do que uma manifestação mediúnica. E o que que acontece? Olha só o que o Emmanuel fala aqui nesse livro Caminho, Verdade e Vida. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jogaram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis, indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor, né? E o poder de Jesus se lhes comunicar as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Então, na minha opinião, depois, né, da, do Pentecostes, da vida de Jesus, né, começou a ter a mediunidade mais ligada ao cristianismo, porque Jesus trouxe a moral, trouxe o evangelho. Você já tinha condições de praticar a mediunidade com moral cristã. Olha só que interessante, né? Então, depois, né, que Cristo veio, aquela mediunidade, aquele mediunismo, né, começou já a virar uma mediunidade, porque já foi acrescentada a essas práticas a cristandade, né, o evangelho cristão. Ok? Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Mesmo com as restrições, né, que tinha santas, tinha visões nos conventos, né? Teresa de Ávila, Gemma Galgani, Margarida Alacoque, né? Porque teve a Santa Inquisição, era proibido. Mas a mediunidade começou a florar naquela época, na Idade Média, e aí tiveram as santas, né? Que eles chamam, que o catolicismo chama de santas, nada mais era do que é, freiras aí, com uma mediunidade moralmente elevada, né? Os santos faziam milagres e se elevavam aos céus. Antônio de Pádua, Francisco de Assis, Cura d'Ars. Pessoas comuns ouviam voz e falavam com as sombras. Paracelso, Cornélios Agripa, Pascales. Então, é, a mediunidade deu um salto aí, né, depois, né, da vinda do Cristo, né, porque ela foi
foi juntado esse princípio moral, né, ao que faltava, né? Tanto que depois toda a mediunidade vinha acompanhado desse fator religião, que é se ligar com algo, né? Então, foi dado um caráter mais moral e mais ligado à espiritualidade, à mediunidade. Tá? Antes era só mais que material, fenômenos e por aí vai. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Dúvida disso aí? Tá chato, né? É muito teórico, não? Não, muito chato, um pouquinho? Bom, tá bom. Vou tentar dar uma corrida aqui para não ficar tão chato. Médium é toda pessoa que é influenciada por espíritos, em qualquer grau de intensidade. Por isso mesmo, não constitui privilégio. E são raras as pessoas que não possuem, pelo menos, em estado rudimentar. Portanto, todos os homens são médios. Todo tem um espírito que os dirige para o bem, quando eles sabem escutá-los. Então, e que nem eu falei, eu sou médium, né? Um médium bem rapeirinho, mas sou. Às vezes eu tenho espasmos, né, de mediunidade, eu sinto, né? Então já aconteceu de, às vezes, um dia que eu fiquei muito nervoso, eu senti uma presença do meu lado, né? Bem ruim. Eu senti claramente, olha que coisa interessante. Eu não sou médium, mas eu senti. Então, mesmo, né, a gente não tendo essa capacidade, às vezes aparece uma situação que você sente, olha só, né? Já aconteceu de eu estar meio dormindo e meio acordado e eu ver um irmão espiritual, tá? Já aconteceu. Então, você vê que mesmo eu não tendo mediunidade ostensiva, hora ou outra pode acontecer fenômenos assim. Quando eu tinha 18 anos, né, eu não tinha uma vida muito regrada. Eu saía para beber, como todo mundo, né? Bebia, mulherada, né? Antes da gente ser espírita, né? E aí o que acontece, né? Não orava direito, né? Então atraía os irmãozinhos espiritual, né? A gente tinha obsessores, com certeza, né? Não tem vergonha de falar isso, é uma coisa normal, né? Quando os jovens a gente se envolve com esses vícios aí, os irmãos vêm, né? E à noite, quando eu dormia, eu acordava às 3 da manhã e eu sentia uma presença comigo. E quando eu rezava, eu sentia claramente esquentar e sair. Uma presença, olha que coisa interessante. Então, eu sentia, né? Apesar de eu não ter mediunidade ostensiva, eu tinha esses contatos, eu tinha essas sensações. Olha que coisa interessante. Vocês, eu não sei que nível de. Sempre, Hã? sempre às 3 horas da manhã, né? Sempre? Você também tem esse problema com as 3 horas? Ou não? Quando tem algo que eu tô sentindo, é sempre entre 3 horas, 3h30, que Eu não, acontece. eu imagino que deve ter o padrão vibracional que deve cair, né? Porque o Sol ele traz muito dessa energia, né? Muito forte. E eles têm dificuldade de atuar durante o dia, justamente por causa dessa energia tão forte do Sol, né? E eu acho que à noite eles têm mais facilidade de atuação, né? Por isso, o ambiente, o padrão vibracional da noite é mais propício para eles. Talvez por isso às 3 da manhã sempre, né? Alguém mais tem esse tipo de. Vocês têm esse tipo de experiência, essas coisas aí? Já tiveram em algum grau algum tipo de experiência, assim, Será com o que mundo essa invisível? sensação também seja mais fácil perceber à noite, porque nós estamos menos vigilantes? Porque durante o dia tem outras coisas para a gente prestar atenção, né? Perfeito, E perfeito. à noite O você está mais silêncio, silêncio. mais concentrado, o silêncio. Pode ser também uma explicação, né? Não, Que pode ser uma acontece. das coisas, né? Uma das coisas, uma das situações, perfeito. Tudo junto, né? Que propiciam isso. Eu tinha um amigo que ele falava que ele desdobrava melhor quando ele ia para o sítio. Que ele desdobrava, ele tinha desdobramento, mas que ele não tinha na cidade. Mas quando ele ia para o sítio, à noite, pelo silêncio, provavelmente pelo padrão vibracional do local, ele tinha facilidade. Porque aqui, quando a gente está aqui, a gente tem o padrão vibracional do nosso vizinho, que briga com a esposa, que a esposa briga com o marido, que briga com o filho, que passou dificuldade no trabalho. E o que acontece? A energia que ele traz, né? A gente tá mergulhado nesse, é, nessa
atmosfera fluídica, vamos dizer assim, né? O termo é errado, porque átimo significa ar. Mas vamos dizer assim estamos mergulhados nesse fluido, né? E a gente sente, e isso daí dificulta que a gente tenha um contato mediúnico maior, né? Mas a gente estando, às vezes, em contato com a natureza, num sítio, é, você vê que você vê o céu direto, né? A poluição é menor, né? Isso tudo tem a ver. As partículas, né, do átomo. Então, tudo é diferente. E isso propicia uma mediunidade maior, não tenha dúvida disso. Tanto que ele consegue desdobrar melhor. Provavelmente vocês que são médios também têm uma facilidade mediúnica nesses locais, não tenho dúvida disso. Certo? Tudo bem? Concordam? Tá. Tudo bem, pessoal? Então, todos somos médios aí em um determinado nível, mas uma hora ou outra a gente sempre vai ter aí um contato com a espiritualidade. Só não percebe quem não presta atenção, porque a espiritualidade dá dicas, né? Cabe a nós estarmos ligados para perceber essas dicas. Tudo bem? Então, está aqui a referência de onde eu tirei isso. Intensidade, né? Acabei de falar, mediunidade ostensiva, né? É marcante e forte, utilizada por médios que têm a capacidade de atuar nas mesas mediúnicas e utilizar seu potencial para ajudar e beneficiar a todos que necessitem. A pessoa vê, ouve, sente espíritos. Geralmente é vista como mediunidade de tarefa e um compromisso assumido com o plano espiritual. Geralmente, esse, esse irmão espiritual que tem essa mediunidade, ele já acertou isso no seu planejamento reencarnatório. Ele já veio com essa predisposição já combinado. Todos? Não. Às vezes alguns vêm sem estar combinado. Por quê? Porque faz parte da sua expiação, né? Aí ela vem em forma de expiação. Todos são? Não, que nem eu acabei de falar. Tem várias situações que você vem com mediunidade. Nem sempre é sempre expiação. Mas pode vir como expiação? Pode. E aí o que acontece? A pessoa vem aprontando, vem aprontando, vem aprontando, vem uma mediunidade aí como vem junto para forçar o indivíduo a procurar. Então ela vai sentir o assédio desses irmãos espirituais aí lhe assediando desde de criancinha e ele vai ter que procurar um, um centro espírita. E é no centro espírita que ele vai chegar a trabalhar. E trabalhando, ele vai acertar um pouco das suas dívidas, entenderam? Então, a mediunidade meio que força o indivíduo a procurar se ligar com Deus, né? Então, às vezes, essa mediunidade vem sem escolha, mas também pode vir através de um compromisso assumido no plano espiritual. Você tinha condição de escolher e escolheu para vir atuar, né? E ao mesmo tempo que você também ajusta alguns débitos do passado, né? Você também vai fazendo bem. Todo mundo tem débito? Geralmente tem, porque você não paga tudo de uma vez. Porque se a gente pagasse tudo de uma vez, a gente não aguentaria. Porque a gente veio durante muito tempo fazendo coisa errada. A gente pode ter sido soldado romano, a gente pode ter sido uma mulher romana aí do passado, né, que prejudicou alguém. A gente se envolveu com muitas coisas no passado. Uma- a nossa sociedade era bem mais violenta, né? Eu mesmo posso ter matado alguém no passado. É uma surpresa para vocês? Não. Ninguém sabe o que nós fizemos no passado. Nós podemos sim ter matado alguém, né? E aí, como é que paga a gente ter um assassinato? Ah, encarnações a fio. Às vezes não caberia numa encarnação só você pagar um assassínio. Então você precisa de 4, 5, 6, 7, 10, até 1000 encarnações, às vezes trabalhando no bem, para resgatar uma coisa dessa, né? E não é a lei de Italião, né? Existe a misericórdia do Pai, e ele permite que você pague desse jeito. Então pode ser que nós estejamos pagando aí, né? Durante várias encarnações, de pedacinho em pedacinho, vindo várias encarnações com mediunidade, para acertar, né? Todos os débitos que nós contraímos, né? No passado. Porque chega um ponto que a gente para de contrair esses débitos. Né? Vai diminuindo cada vez mais, nós vamos fazendo menos dívidas, né? Até o ponto que a gente para de fazer completamente e aí só paga o resto, né? Mas é um processo,
Não é isso? Não é assim, pessoal? Então, até que a gente ainda não esteja nesse momento, a gente tem que acertar nossas dívidas. E a mediunidade é uma oportunidade muito grande para nos chamar para a nossa obrigação perante o Criador, perante Deus, o reajustamento perante as leis divinas. Tudo bem? Beleza? Vocês têm dúvida disso? Estou falando coisas que estão chocando vocês? Estou levando vocês a pensarem, né? Estão pensando, né? Essas coisas são coisas que a gente tem que pensar, né? O quanto a gente tem dívidas perante a criação, perante o Criador, perante as leis divinas. Nós temos obrigações perante a obra, né? Nós temos que ressarcir o que nós fizemos. Jesus falou: pagareis até o último centil. O que que é esse último centil? Esses pedacinhos que eu falei, né? A gente vai acertando esses pedacinhos, né? Então, por isso que às vezes a gente fala assim, vou me eximir da minha responsabilidade, não vou estudar, ou não preciso trabalhar, vou só fazer o bem, fazer minhas orações, tá bom? Será? Será que tá bom? Né? Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos nos tornar dignos de continuarmos no planeta, né? De acertar nossas dívidas, tá? Quanto mais a gente acertar, menos, mais leves a gente vai chegar. Nós vamos chegar no plano espiritual e aptos para alçar novos voos. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Comentários? O que vocês querem comentar? Vamos lá, vocês estão muito quietas. Comentários, vamos lá. Não? Não, não? Não? Tá bom. Então tá bom. É, mediunidade oculta. Eu nunca vi esse termo, tá? Mas eu cheguei na hora que eu estava pesquisando, eu cheguei a ver esse termo algumas vezes. Então pode ser que alguém use esse termo, mediunidade oculta, né? Eu sempre escuto não ostensiva, tá? Mas se alguém falar para vocês sobre mediunidade oculta, vocês já fazem esse link de que provavelmente é a não ostensiva, tá bom? É a que o Elcio tem. Vocês vão lembrar, é a que o Elcio tem, coitadinho. Né? Ele não sabe de nada, ele não consegue ver nada, Deus judiação. Tá bom? Beleza, pessoal? Tudo bem? Sutil e rudimentar de fenômenos esparsos e esporádicos, que nem eu falei para vocês. Eu tenho alguns fenômenos esparsos, né? De pouca intensidade, existente na maioria das pessoas. Então, provavelmente, as pessoas, uma ou outra coisa acontece com elas. E às vezes passa batido. Se ela não para prestar atenção e se questionar por que isso aconteceu, né? Esses fenômenos, vamos dizer assim. Tudo E bem? às vezes nem é porque não tem, né? É porque tem medo, não deixa aflorar. A pessoa foge e percebe, É. ela fala assim, não vou nem querer saber por que isso aconteceu. Eu tive uma sensação estranha durante a noite, ai meu Deus, cruz credo, né? E não quer procurar, né? E o certo seria ela procurar, porque se ela, quando ela procurar, ela vai entender o porquê disso acontecer. A Daniela achou engraçado. Mas não é assim que as pessoas fazem, né? Quando ela É procura, assim. ela passa a entender e dominar. Hoje eu não tenho mais medo. Se eu sentir essa aproximação, o que eu vou fazer? Eu vou levar meu pensamento, eu vou orar a Deus, pedir para a espiritualidade perdão por eu ter me conectado a esse nível de ter atraído um irmão desse. Vou pedir para eles encaminhar esse irmão, pedir desculpas e vou em frente. Então, você aprende a lidar, olha só, né? E você tira essa presença imediatamente. E logo que eu puder, eu vou no centro espírita tomar um passe. Né? Você vê, é a diferença do conhecimento. Né? E as pessoas às vezes não que escrevem, pelo amor, não quero saber. Né? E aí deixa de. A próxima vez vai acontecer de novo. E ela não vai saber como lidar. Né? Então, eu sempre fui curioso. Né? Então, a Igreja Católica, eu era católico, nunca me satisfez por causa disso. Porque as coisas que eram faladas lá, eu falava, tá estranho, não bate. Né? E não é o que eu sempre fui curioso. Né? Então, isso nos ajuda. Né? Hoje eu não tenho medo mais de espírito, graças a Deus. Né? É uma coisa boa, né? A gente não tem medo. Vocês têm medo? Alguma de vocês ainda tem medo? Eu falo Tem, que eu não Daniela? tenho, mas eu não sei se eu ainda não tive se não me aconteceu algo ainda que tenha me dado medo, entendeu? Porque pode ser que eles Sim, tem estejam alguns me seres. poupando. Sim, é sinal que você está com bons pensamentos. Pode ocorrer se um dia cair o padrão vibracional ou
ou por algum trabalho, ou em algum trabalho, você veja ou sinta algum irmão espiritual que possa te assustar, né? Mas aí nós temos que entender, são espíritos como nós, né? Que às vezes enveredaram no mal, né? E não conseguindo sair, querem levar outras pessoas, né? É. É isso, estão perdidos. São nossos Não, irmãos mas isso a gente lida lá no perdidos. centro também, mas eu falo, ainda não me aconteceu uma coisa de me dar medo. Ainda. Mas eu não gosto de Ah, que falar bom. porque, né? Sim, Vai sim, que. mas mesmo se acontecer, é, é isso, né? É um fenômeno que ocorre, né? Que a gente tem que compreender, né? A gente está estudando para isso. Que nem eu falei, né? São irmãos nossos que às vezes estão equivocados, que nem a gente imaginava que era monstro, e agora a gente entende que não. O estudo nos dá a possibilidade de entender que o irmão está tão no mal que ele se faz como monstro. E ele se transforma naquilo. Na verdade, ele não é aquilo. Ele se colocou naquilo. E a partir da hora que a gente entende, a gente passa a entender, a perder o medo do monstro. Porque não é o monstro. Ele se faz de monstro pela ignorância dele. Né? Na verdade, é um ser que precisa de mais amor do que qualquer pessoa. E engraçado que a gente vê isso na matéria também, né? Vocês viram esse diabão, mulher demônia aí, eles ficam fazendo um monte de modificação. Nada mais são do que esses irmãos que, quando estão na espiritualidade, se realmente eles se transformam, né, o perispírito deles nessa forma, né? Infelizmente. Se eles já fazem isso na matéria, é que provavelmente eles fazem isso na espiritualidade. É triste, né? No momento oportuno, eles vão aprender, né, a respeitar o corpo físico, o corpo espiritual, né? E por aí vai, né? Mas por enquanto eles fazem isso por quê? Tem várias razões, né? Talvez quer ser diferente, é uma maneira de revolta, se mostrar uma revolta, e por aí vai. Tem várias situações que têm que ser estudadas aí psicologicamente, né? Mas é isso, né? Esses irmãos, infelizmente, estão equivocados, né? A gente entende isso. Mas são irmãos que um dia vão aprender sobre isso e não vão mais se travestir de demônios, vamos dizer assim, né? É triste, mas é isso. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Estão chocados com isso que eu falar? Não, né? No Mediúnico Não, 1, a gente não fica não. chocado com isso aí. Tudo bem? Então tá bom. Mediunidade e fidelidade. A mediunidade funciona como um refletor da vida espiritual. Quanto melhores as condições do aparelho, tanto mais reais as impressões transmitidas. O oposto igualmente ocorre, gerando imperfeições e distorções na transmissão da mensagem. Então, pessoal, apresento vocês. Vocês são isso aqui, ó. Esse rádio feio aqui, ó, é vocês. Ah, não é feio, ele é bonitinho até, né? Então, nós somos aí esse rádio, né? Que nós, na verdade, nós recebemos essas mensagens, essas impressões, e nós transmitimos quanto melhor for a recepção. Então, Então, vamos supor, se o rádio está ali com os aparelhos, com todos os acessórios que ele tem lá funcionando bonitinho, então todos os aparelhinhos estão ali limpinhos, não tem pó lá dentro, ele vai emitir um som melhor, né? Já se ele tiver ali por alguma razão corrompido, ele vai vir um chiado, né? E é mais ou menos isso que o médium faz, né? Quando ele não está mediunicamente, moralmente elevado, ou quando ele está com vícios, ou ele está ainda com raiva no coração, ou tem ódio de alguém, não perdoou, ele vai ter dificuldade de transmitir limpidamente essa mensagem, né? Ele vai ser um rádio aí que vai estar aí com chiado, vamos dizer assim, né? Que vai ter um problema nessa mediunidade, tá bom? Então, como que melhora a fidelidade da mensagem, né? Melhorando o instrumento. E o instrumento quem é? Somos nós. No caso aqui, o rádio transmite o som. Nós transmitiremos, né, enquanto médiums, a mensagem, né, da espiritualidade. E para melhor transmitirmos essa mensagem, melhor nós temos que é, 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 tratar todos os componentes do nosso corpo físico e corpo espiritual para que estejam aptos
para melhor médium nós sermos, né? Trazermos de uma forma melhor as mensagens da espiritualidade. Isso é bom, nós vamos estar ajudando as pessoas, ajudando os irmãos necessitados. Numa reunião mediúnica, quanto melhor nós interpretarmos o que o irmão necessita, mais nós vamos estar ajudando esse irmão. E como a gente faz isso? Estando preparado, né? Esse rádio aqui estando preparado, esse organismo estando preparado. Conhecimento, que nós estamos estudando aqui, conhecimento, moral, né, atitudes e por aí vai, tá bom? E o médium, então, olha como que funciona, é uma fonte receptora que irá transmitir conforme as suas condições e capacidade moral, cultural e emocional. Então, o que acontece? O perispírito do comunicante, do espírito comunicante, ele se liga ao seu perispírito do médium, e ele transmite as mensagens para o perispírito. E daí que vem para o corpo, o cérebro, depois vem para o cérebro físico. Então, quem recebe as mensagens é o nosso perispírito, que recebe a mensagem do outro, de outro espírito, que também vai usar o seu perispírito para transmitir as mensagens, ok? Através do seu corpo mental, tudo bem? Então, essa é assim, então é de espírito para espírito, depois vem para a gente. É assim que a gente funciona. Que funcionam as mensagens. Existe uma coisa chamada animismo, nós vamos estudar um pouco mais no futuro. O que é o animismo? É quando o próprio médium, em vez de ele receber a mensagem desse espírito, perispírito que está aqui, ele recebe a mensagem dele mesmo. Então, ele acha que ele está recebendo a mensagem de outro irmão, mas ele está recebendo a mensagem do seu próprio perispírito. Então, ele está dando a comunicação dele mesmo, do que ele tem como espírito. Olha que coisa interessante. Então, ele pode estar falando de encarnações pregressas, ele pode estar recebendo um irmão que está falando de quando ele era rei, rainha, mas, na verdade, não é o irmão que está falando que era rei, rainha, era você mesmo, falando de uma encarnação pregressa sua. Olha que coisa interessante. Isso é animismo, tá? Nós vamos estudar isso no futuro, nas aulas aí para frente, tá bom? A fonte transmissora é o espírito, então não vou entrar mais em detalhes, só toquei no assunto, tá? Nós vamos aprofundar lá no futuro. A fonte transmissora é o espírito comunicante que projeta as vibrações com limpidez e vai depender do médium a transmissão do seu pensamento. É o que nós falamos, né, da qualidade da fidelidade. Segundo as condições do receptor, teremos a comunicação mediúnica com maior ou menor nitidez e fidelidade. Tá? Então, quanto melhor o receptor, melhor é a comunicação mediúnica. Tá? Melhor é as mensagens, a recepção dessas mensagens. O médium sempre participa do fenômeno mediúnico, e é importante o seu papel no desempenho dessa faculdade. Tranquilo, né, pessoal? Tem a ver com a fidelidade, né, do aparelho, do aparelho que somos nós. Quanto melhor, né, nós estivermos, moralmente, fisicamente, melhor essa mensagem. Dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Não? Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Beleza? Tá. E aqui a mediunidade de Jesus, né? Eu trouxe só, né, um comentário, a gente já está chegando no final da aula, né? Então, ó, Jesus, né, foi um grande médium, né? Então a gente via, né, Jesus enaltecendo a mediunidade, né, na inspiração junto aos doutores do templo, né, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos, ao transformar a água em vinho nas bordas de Caná. Isso é mediunidade? É mediunidade de efeito físico, né? Quando ele transforma a água em vinho, ele está usando a mediunidade de efeito físico para mudar a composição da matéria, né? É mediunidade? Claro que é. É um médium de efeito físico, né? Era também, ele tinha todas as. De, tem obras que dizem que Jesus tinha todas as capacidades mediúnicas desenvolvidas. Todas, tá? Todas. Então, Jesus foi aí o maior médium que já pisou aí na Terra, tá? Encarnado. Honorificando, né, dando honra nas atividades de cura, transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde,
né? Então, Jesus, quando estava curando, ele estava dando a sua mediunidade também, porque quando você faz o passe, ou usa a mediunidade de cura, ele está fazendo o quê? Ele está usando o seu fluido vital. Imagina o fluido vital de Jesus, né? Não era qualquer fluido, né? Tanto que a mulher, lembram daquela mulher hemorraíça que colocou a mão no manto de Jesus e se curou na hora, porque o fluido vital de Jesus era tão intenso que curou na hora. Olha eu, por exemplo, que sou um médio chinfrim, vamos dizer assim, médio chinfrim. Quando eu vou lá aplicar um passe, eu consigo, de alguma forma, doar e ajudar essas pessoas. Eu posso estar promovendo uma cura, não necessariamente, mas eu posso estar, com aquela energia que eu estou doando, eu posso estar uma pequena cura ou impedindo que o irmão espiritual pegue uma gripe ou pegue uma coisa, desenvolva uma outra doença. Então, olha só, a nossa responsabilidade, mesmo eu sendo um médium chinfrim, vamos dizer assim, né? Um médium que não é um médium com a mediunidade oculta, vamos dizer, usar lá o termo que ele usou. Eu tenho minha responsabilidade, eu posso ajudar. Olha só como todos nós podemos, através dessa mediunidade, ajudar as pessoas, né? Eu, é caridade isso? Claro que é, né? A gente está lá no centro doando a nossa energia, doando num passe, promovendo, às vezes, uma ajuda espiritual, um equilíbrio espiritual dos pontos de energia que nós também vamos estudar nesse curso, dos assistidos, né? Então, tem inúmeras possibilidades, né? E quando a gente faz isso, a gente está acertando nossas dívidas, a gente está evoluindo, a gente está fazendo bem, e é isso que o Cristo espera de nós, que a gente dê a nossa contribuição, ok? Então, e é por isso que nós temos mediunidade, em vários graus, tá? Eu mesmo posso ajudar e ajudo, com a minha mediunidade chinfrim, vamos dizer assim, oculta, né? Não é tão oculta assim, né? Olha só que legal, né? Ilustrando na levitação, quando caminha sobre as águas, né? Se realmente isso ocorreu, e eu acredito que possa ter ocorrido, porque os apóstolos não iriam inventar, né? É, ele fez isso, uma mediunidade de levitação, de efeito físico também. A gente vê isso muito nos hindus, os hindus faziam isso, os médiuns de levitação, né? Mediunismo, era mediunismo, não importa, mas faziam, né? Dignificando nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar os desencarnados sofredores por intermédio dos alienados mentais que surgiam à frente. Jesus fazia isso. Tirava, né, os irmãos obsediados, os irmãos que estavam obsediando, glorificando na materialização, né? Ali, né, que ele, tá vendo? Transfigurando ao lado dos espíritos radiantes em cima do Monte Tabor, né? Elevando-a sempre no magnetismo sublimado, né? Seja aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta e apaziguando as forças da natureza. Você vê que Jesus tinha mediunidade e ele usava aquela mediunidade. Então, por que nós não vamos? Se Jesus, que era Jesus, que tinha tudo, já é um espírito puro, usava a mediunidade, porque nós que estamos caminhando não vamos usar, né? Nós temos que usar. E confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra, os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, um momento inesquecível do Evangelho. Então, quando ele se materializou depois, né, é falado na Bíblia que ele ressuscitou, mas na verdade ele se materializou, também é um fenômeno mediúnico. Ah, mas ele estava desencarnado. Mesmo assim, tá? Mesmo assim. Isso tá nesse livro, O Espírito da Verdade, de Eurípides Barçanufo, tá? Foi Eurípides Barçanufo, espírito, que passou essa mensagem para Chico Xavier e Valdo Vieira. Tá? Então, eu quis trazer para vocês a mediunidade de Jesus. E é isso, tá? Que Jesus deixa para a gente: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios,
De graça recebestes e de graça dai. Tá? Mateus, que anotava tudo certinho, era um apóstolo muito Caxias, vamos dizer assim, né? Provavelmente anotou essa mensagem de Jesus aí, ipsis literis, né? E a gente, provavelmente, ele falou isso mesmo, né? Há 2020 e poucos anos atrás, né? Então, se Jesus pediu, por que não vamos fazer, né? Dúvidas, pessoal, sobre essa aula? Era isso que eu tinha para falar aí com vocês. Dúvidas? Algum comentário? O que que vocês gostariam de comentar, de falar aí sobre a mediunidade? Surgiu dúvidas? Vamos lá. Ou não? Não! Que meninas inteligentes! A Rose já está careca de saber isso, né, Rose? Eu não tenho culpa. Você que quis se manter atualizada. Você que quis. Não, eu já Você falei que a gente não sabe nada. A gente estuda, estuda e não sabe, não. Ah, Tem que muita boa. coisa Deu para para aprender saber. alguma coisa que você não sabia Não, nessa alguma aula, coisa é será? lógico que eu aprendi, mas Ai, que bom. é que na Que prática bom. você vê o quanto a gente ainda precisa estudar, porque às vezes acontecem coisas que cada sessão mediúnica é de um jeito, ela nunca é igual. Ah, E aí você sim, está sempre aprendendo. sim. Interessante, né? Essas questões aí, né? Sobre como Jesus trouxe para nós a mediunidade, exemplificando, curando, materializando, mostrando as capacidades que nós temos, o que nós podemos fazer, né? Vós sois deuses, né? E muita gente vem aqui, passa por aqui e só cai na gandaia, né? E é só somebody love, né? E quando chega lá, aí vem aquela coisinha, o que que eu fiz na minha encarnação, né? Aí vem aquela tristeza no espírito, aí já é tarde, né? Então façamos aqui, né? Agora que nós estamos tendo a oportunidade para a gente chegar bem lá e falar, nossa, que encarnação legal que eu fiz. Essa foi minha melhor encarnação. Tô tão empolgado que eu quero encarnar de novo, né? Então isso que é legal. É isso aí. Comentários, algum comentário, Daniela, a respeito da aula também? Não? Não, eu compreendi. Ficou tudo bem Compreendeu? claro para mim. Sim. Ah, que bom que você gostou, entendeu? Que bom. Legal, Daniela. Obrigado pela presença de todos vocês, viu? Quem gostaria de fazer as vibrações da noite? As vibrações, que nem eu comentei com vocês na última aula, sempre na nossa casa, mais para nossa casa, evitar vibrar por locais mais complicados, né? Porque a nossa casa não é centro espírita e não tem a estrutura, né, para atender esses irmãos. Então vamos orar no geral, pela paz do mundo, pela nossa casa, pelas pessoas que convivem conosco, tá bom? E quem gostaria de fazer as vibrações? Não? Ninguém? Sou eu? Sou eu de novo? Caramba, as vibrações ninguém gosta, né? Não é bom fazer vibração. Quanto tempo vocês fazem? Eu vou fazer hoje, tá bom? E quem gostaria de fazer a prece final? Não? Eu faço, Faz? Tá bom. faço. Legal. Ah, então todo mundo participou. A Daniela fez a prece inicial, a Rose leu e a Fabiana vai fazer a prece final. Ah, e eu vou fazer as vibrações. Legal. Participação 100% de todo mundo, né? Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecer pela oportunidade bendita de estarmos juntos aqui, cada um de nós com seus benfeitores, que estão felizes. Eu sinto a alegria deles, como eu acabei de falar, né? Sobre algumas coisas que eu já sinto da mediunidade, eu consigo sentir a alegria dos irmãos espirituais de estarem aqui conosco, né? E felizes de estarmos estudando e aprendendo. Então, felizes que estamos, vamos elevar o nosso pensamento e doar um pouquinho dessas boas energias ao planeta, a todas, para a paz do mundo, para que cessem as guerras, para que os irmãos espirituais, desculpa, os irmãos encarnados possam voltar para suas casas, para seus filhos, para seus avós, netos, bisnetos, e que possam retomar as suas vidas no amor, né? Esquecendo as tribulações e os horrores da guerra. Vamos vibrando pela paz, pela pacificação do Brasil,
para que todos possam se ver como irmãos e se amarem, né? Esquecerem um pouco as diferenças, se amarem. Vamos vibrar pela nossa casa, pelas águas da nossa geladeira, e se tivermos aí galões de água que possam ser fluidificados. Vamos vibrar por todos aqueles que convivem conosco, os nossos animaizinhos. Vamos vibrar pelo nosso trabalho da matéria, que nunca falte, para que possamos cumprir com as nossas necessidades materiais. Vamos vibrar pela nossa casa, que seja feita uma limpeza espiritual. Vamos vibrar por todos aqueles que amamos. E, por fim, vamos vibrar por nós mesmos. E assim passo a palavra para a Fabiana, para que ela termine as orações da noite. Com o nosso coração cheio de amor, os nossos melhores pensamentos, agradecemos ao Cristo e à espiritualidade maior por mais essa oportunidade de aprendizado, por essa aula. Agradecemos ao nosso professor, que também dispõe tempo, e a toda espiritualidade amiga que nos proporciona todo esse conhecimento. Pedimos a Deus que estejamos juntos na próxima semana e que possamos colocar em prática todo esse aprendizado de hoje. Que tenhamos uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Foi muito bem, eu fiquei muito feliz de vê-las, viu? Do fundo do coração. Obrigado pela presença, viu? Vocês são incríveis. Um abração para vocês e que Deus abençoe cada uma de vocês e suas famílias, tá bom? Assim seja. Obrigada, Tá bom? gente. Boa Boa noite. Nada, noite, tchau, tchau. gente. Tudo de bom. Boa Boa Obrigada, noite. boa semana. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Ai, que linda! Bonitinho.